domingo a seguir é o domingo de despedida, né? Aceito um churrasco no fim, não tem problema. E nesse domingo o pastor Paulo Branco vai estar aqui conosco, ele vai pregar e vamos a estar nesse momento. Então, hoje esta é a minha última pregação, assim, de forma individual. O próximo domingo estamos com minha esposa e vamos a falar sobre gratidão. Então, venha estar conosco, vai ser uma bênção. E pronto. Eu quero que os irmãos possam abrir as escrituras em Atos, capítulo 16. E vamos a ler desde o versículo 6 até o versículo 12. No entanto, eu quero fazer uma pergunta aqui. Eu quero fazer uma pergunta. Quantos aqui temos um amigo? Analisa bem esta resposta. Quantos aqui temos um amigo que, se eu estou a dirigir meu carro, o pneu estoura lá, vamos supor que às 3 horas da madrugada, lá em Porto, ok? E você sabe que você tem um amigo que você vai ligar e ele vai correr a ajudar imediatamente. Quantos têm um amigo assim? Levante a mão. Eu tenho amigos assim. Agora, eu quero perguntar, quantos já passaram por uma situação assim, onde vocês ligaram a esse amigo e imediatamente ele foi e respondeu a esse chamado de urgência? Amém. Agora, eu quero perguntar, já aconteceu o contrário com vocês? Alguém ligou para vocês em uma urgência e você foi correndo rapidamente, imediatamente para ajudar? Sim? Ok, é sobre isso que eu quero falar hoje, ok? Porque há uma pessoa que nas escrituras passou por uma situação similar. E ao entrarmos nesta mensagem, eu acredito que Deus colocou esta ilustração para relembrar-nos que eu sou responsável, escuta bem, pelo sim. Deus é responsável pelos resultados. Meu pastor sempre, constantemente me falava isso. Muitas vezes, porque nos ensinaram que uma igreja vai crescer se nós fazemos evangelismo. Quantos escutaram isso? Ok, essa é uma ideia errônea, ok? Porque evangelizar é a nossa tarefa. Nós temos que fazer isso, mas o crescimento da igreja não depende da evangelização. Não depende disso. A palavra do Senhor diz que lá quando a igreja primitiva estava começando seus primeiros passos, Deus acrescentava aqueles que iriam ser salvos, ok? A tarefa nossa é espalhar, pregar. A tarefa da igreja não é convencer de pecado. Esse é trabalho do Espírito Santo de Deus, ok? Então, houve um período onde eu ficava um pouco frustrado porque eu falava, estamos a fazer evangelismo, estamos a divulgar e não chegam muitas pessoas. E um dia, há 4 anos atrás, meu pastor me disse, olha, Brian, tu eres responsável pelo sim. Tu és responsável pela resposta que tu destes a teu chamado. Deus é responsável pelos resultados. Tu tens que estar disponível para quando Ele precise de ti. E geralmente sempre precisa de mim aí. Eu sempre pensei, eu estou aqui em Portugal, se calhar por algum erro de papeleo lá no céu. Enviaram a solicitude e pum, chegou aí, Brian. Mas eu quero falar sobre a importância do chamado de nosso sim.
E em Atos, capítulo 16, versículo 6 até o versículo 12, nós vamos a desmembrar um pouco este texto e vamos a ver como foi a reação do apóstolo Paulo perante uma situação similar. A palavra do Senhor diz, estamos em Atos, capítulo 16, versículo 6, diz: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas quem? O Espírito de Jesus os impediu, que é o mesmo Espírito Santo. Então, contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava. Leia comigo essa parte. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. No versículo 11 diz: partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. Olha, a este momento que o apóstolo Paulo está a viver, no contexto missionário, é conhecido como o chamado macedônio. Alguém escutou já sobre esse termo? Alguém escutou? Não? Ok, chamado macedônio. O chamado macedônio é literalmente passar aonde há necessidade. Ir aonde há necessidade. Na minha experiência como missionário nos últimos 17 anos, 18 anos já, sempre Deus vai colocar um peso, um fardo nos nossos corações para poder fazer algo. Mas em um determinado momento Deus vai nos mover para onde há uma necessidade, onde não necessariamente eu quero ir. Senão que Deus vai colocar esse peso no nosso coração para que essa missão possa ser desenvolvida. Agora, o apóstolo Paulo vai experimentar o que nós chamamos o chamado macedônio. Por quê? Porque o chamado macedônio é uma iniciativa divina dada por Deus ao apóstolo Paulo. Agora, olha que interessante esta parte histórica. A região conhecida como Macedônia é reconhecida agora como o portal da Europa, a porta de entrada para a Europa. É muito interessante porque eu já escutei muitas vezes que Portugal é a entrada, também é um portal para os países de África. E muitos atribuem que naquele momento histórico da igreja, o sim do apóstolo Paulo causou um impacto que iria a ecoar no futuro. Por quê? Porque o facto do apóstolo Paulo ter falado, sim, eu vou para a Macedônia, abriu as portas para que o evangelho pudesse chegar ao mundo ocidental. Estamos falando sobre as Américas, né? Então, o facto do apóstolo Paulo obedecer nesse momento e falar sim, eu vou imediatamente, causou um efeito que até agora tem causado um impacto profundo em muitas vidas. Olha, vidas têm sido transformadas. O evangelho chegou à América Latina. Muitos países não conheciam do evangelho e por uma decisão dessas, o evangelho chegou a diferentes
partes. Foi aí quando nasceram as diferentes cartas que nós conhecemos agora: Coríntios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. Todas essas cartas do apóstolo Paulo que mudaram o evangelho, a forma de ver o evangelho. Então, a região de Macedônia tornou-se a primeira região europeia em receber a mensagem do evangelho. Macedônia foi a primeira região onde o evangelho chegou. Agora, o termo do chamado macedônio refere-se a três coisas importantes que eu quero que guardem em seu coração, porque esta parte eu quero que possa guardar em seu coração. Diz: o termo chamado macedônio refere-se a, número um fardo dado por Deus. Um fardo dado por Deus. Quantos alguma vez já sentiram a necessidade de poder ir e falar com alguém sobre Jesus, ou orar, ok? Esse é um fardo dado por Deus. O termo chamado macedônio refere-se a uma visão dada por Deus. E três, é uma estratégia dada por Deus, ok? Então, falando isto aqui, para levar a mensagem do evangelho a regiões não alcançadas do nosso mundo, Deus nos entregou esta iniciativa divina, que é o chamado macedônio. Agora, o chamado macedônio nos encoraja a sair de nossa zona de conforto. Muitas vezes nós já nos sentimos, se calhar, em um momento não confortável de poder partilhar com alguém. Já sentiu alguma vez ali como falaria, alguém puxando ali, falando contigo: anda, fala com teu amigo. Anda, ora por fulano X. Olha, deixa isto que estás a fazer e leva para teu amigo. Alguma questão assim. Então, por aí começa Deus a operar quando coloca um fardo nos nossos corações. Agora, algo importante. Eu lembro que quando estava em meu período para ir para Brasil, porque Brasil, nós fomos missionários em Brasil por 2 anos, e eu lembro-me que o coordenador de missões, ele me chamou e me disse: Pastor Brian, quero falar contigo. Há uma proposta de uma igreja em Singapur, escuta bem, em Singapur, que está precisando de uma família com um perfil como o perfil de vossa família. Porque é uma igreja internacional que estão precisando que o pastor fale inglês, espanhol e vá aprender a língua deles depois. Por quê? Porque há uma comunidade que fala inglês e espanhol e estão precisando já a um missionário que tenha essas características. E tu tens essas características. E queremos que tu possas considerar a possibilidade de ir para lá. Irmãos, eu fiquei feliz. Fiquei feliz porque olharam para este servidor que tinha essas características. Eu lembro que fui orar, até falei com a minha esposa, e era tentadora a proposta, porque eles falavam: eles vão a cobrir tudo, não precisa levantar fundos, não precisa fazer nada disso. Eles vão a sustentar tudo. E eu lembro que eu fui e orei, não sei se Leslie lembra disso, falamos, e quando eu estava orando, eu senti que Deus me falou: não é para aí. Sim, vamos a seguir com o nosso plano. E olha, Salmo 37, 23 diz uma coisa: o Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Os nossos passos são dirigidos por Deus. Se nós buscamos a Deus com um propósito de obedecer, nossos passos vão a ser redirecionados. Ele vai nos a dirigir. Por quê? Porque há algo importante. Quantos já nos perguntamos alguma vez: eu tenho um propósito? Acho que todos. Existiu há muitos anos atrás uma campanha, eu lembro, há muitos anos atrás, de um livro que se chamava Uma Vida com Propósito. Quantos lembram disso? Alguém leu esse livro? Ok? Se não leu esse livro, eu recomendo que possa buscar. É assim, Uma Vida com Propósito. Agora,
Eu quero que pense esto comigo. Nossa vida, a tua vida está, o teu destino tem um propósito. Esse propósito está ligado a uma geografia. Como assim, pastor? Sim. Tua vida tem um propósito. Esse propósito está ligado a uma missão. E essa missão está ligada a uma área geográfica. Vou lhe dar um exemplo. A história de David. Todos conhecemos a David. David passou por 3 processos importantes. Ele foi ungido pelo profeta Samuel para tornar-se futuramente no rei de Israel. Ele foi chamado quando ele estava a cuidar das ovelhas lá no quintal. Todos os seus irmãos passaram, mas Deus falou ao profeta: nenhum deles tem o coração que eu estou buscando. Chama David. David é ungido e aí acontece a primeira unção. Anos depois, quando ele já é conhecido, mata Golias e começa aquela briga toda entre Saul e o rei David, os anciãos de Judá convocam ao povo e vão a pedir, vão a consagrar a David para tornar-se o rei de Judá. Então, o reino de Israel estava dividido. Lembremos que era o reino do norte e o reino do sul. Então, estava dividido. O que acontece? Depois que David é consagrado como rei, anos depois, os anciãos de Israel se juntam e dizem: queremos ungir a David como o rei de Israel. Essa foi a terceira vez que ele foi ungido. Agora, voltemos à primeira experiência dele. Na primeira vez, quando ele foi ungido, que pensamentos passaram na cabeça dele tantos anos, sabendo que ele seria o próximo rei de Israel? Quantos de nós já recebemos uma palavra em que Deus vai usar nossa vida em alguma coisa específica e ainda continuamos a esperar? E quando chega o momento de que essa espera terminou, ficamos petrificados porque não sabemos o que fazer. E muitas vezes nós já nos disponibilizamos e falamos: sim, Deus, eis-me aqui, envia-o a Ele, envia-me a mim. Agora, é importante analisar isto. Minha vida está ligada a um propósito e esse propósito está ligado a uma área geográfica. O propósito de David era tornar-se o rei de Israel. Uma missão. E a primeira coisa que David vai fazer, ele é unificar o povo de Israel, parte de sua missão, e retornar para Jerusalém e tornar Jerusalém como a capital de Israel. E nesse processo ele vai a levar a arca da aliança. Por quê? Porque a presença de Deus já não estava mais em Israel. Então, a primeira coisa que ele vai fazer é levar de novo a arca para que a presença de Deus retornara a esse lugar onde teria que estar, na capital, em Jerusalém. Agora, é importante que nós compreendamos que minha vida está ligada a um propósito. Esse propósito está ligado a uma área geográfica, mas eu não posso fazer nada se eu não tenho a presença de Deus na minha vida. Eu não vou conseguir cumprir a minha missão se eu não tenho a presença de Deus na minha vida. Eu não vou conseguir responder sim imediatamente a esse chamado se a presença de Deus não está na minha vida. Então, olha que interessante. O teu destino tem uma geografia associada a um propósito. Agora, o chamado macedônio não é apenas sobre ti ou até sobre a tua família. É sobre muitas outras pessoas, os seus futuros e os seus destinos. É sobre o destino da região para a qual Deus te chamou. Agora, eu olho para trás nestes últimos 4 anos. Quantas pessoas passaram por aqui? Eu lembro quando iniciamos os grupos de vida. Quem lembra quando iniciamos aqui? Os líderes que tínhamos 4 grupos base.
tínhamos 4 grupos base. E os grupos, a ideia era que cada grupo iria estar ali, ainda que chove, que treme, qualquer coisa, mas eles iam estar ali, à disponibilidade, à disposição da igreja. E eu lembro-me, e vou colocar aqui de exemplo a Charles. Cadê Charles? Está por aí. Charles é um de nossos diáconos. E eu lembro que ele estava responsável pelo grupo aqui na igreja. Fazíamos um grupo ali, nesse cantinho. Fechávamos essa parte. E eu lembro que em uma oportunidade, muitas pessoas passavam por aqui. Passavam pelo grupo e iam embora. Passavam pelo grupo e iam embora. Alguns ficavam, outros não ficavam. Muitas pessoas passaram por aqui a pedir ajuda, a pedir oração e tudo. Mas eu lembro-me uma vez que estávamos falando com Charles, e Charles me disse: pastor, eu sinto que eu vou desistir, porque este grupo aqui é mais difícil. E eu falei para ele: eu acho que sim, é o mais difícil. É o mais difícil. E eu lembro-me que uma vez eu estava a caminho para este grupo. Eu vou revelar aqui um segredo. Eu estava caminhando e eu entrei e eu só fiquei assim pela porta, assim, para ver quantos irmãos estavam aqui no grupo. A única pessoa que estava nesse dia ali era Charles e Fagner. Os dois, sozinhos, sentados. E eu disse: olha, eu vou ficar aqui para ajudar eles. E senti em meu coração que o Espírito Santo me falou: não, vai embora, deixa eles aí. E eu fiquei assim um pouco assustado. Voltei e fui para outro grupo. Na semana seguinte eu falei com ele como estava. E ele aí partilhou comigo seu sentir, em seu coração. E eu lembro que eu disse para ele, não sei se ele lembra, eu disse para ele: olha, sempre os inícios são difíceis. Sempre. Mas eu tenho a certeza que cada pessoa que passou por aqui foi transformada. Porque sua asignação, sua missão nesse tempo era estar aí. Ainda que não passara ninguém. Porque agora, no dia que ele estivesse ali, pronto, alguém passaria. E muitas vezes, né, Charles? Quantas vezes oramos por muitas pessoas? Muitas vezes. E agora eu sei que Deus está levando em outra direção. E Deus ele nunca erra, Fagner. Então, eu quero que guardem aqui isso em seu coração. Todos os líderes também que estão aqui. Vocês são responsáveis pelo sim. Deus é responsável pelos resultados, por aquilo que vai acontecer. Agora, há 4 pensamentos chaves que são revelados aqui em Atos capítulo 16. A primeira é a liderança do Espírito Santo. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Vamos a ir ao versículo 6 e 7. No versículo 6 diz: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Olha que interessante, porque Paulo e seus companheiros planeavam viajar para a Ásia, mas o Espírito Santo impediu-os de ir nessa direção. Agora, em vez disso, foram conduzidos para outra cidade e Paulo teve uma visão. Por quê? Porque nesse momento, quando o Espírito Santo de Deus fala para o apóstolo Paulo irem para outra direção, ali o Espírito Santo de Deus vai a revelar-se em uma visão importante. Nós precisamos, no nosso dia a dia, estarmos sensíveis à voz de Deus. Porque se eu não estou sensível àquilo que Ele vai me falar, eu vou a ir em outra direção. Agora, o Espírito Santo abre e fecha portas para o Evangelho. Cada decisão que tu tomes, cada coisa que tu estás a fazer, sempre vai ser uma porta para que alguém possa ouvir dessa mensagem. Tu não vais obrigar alguém para ir para a igreja, não. Tua responsabilidade é falar com fulano X de que Jesus ama ele e que é um plano de salvação. Então, tudo que nós estamos a fazer
tem um propósito. Tem um propósito. Agora, eu vou colocar aqui de exemplo a loja de Ingrid. Quantos sabem que ela tem uma loja? Ok, já todos compraram perfume. Perfumes árabes. De graça. Não, estou brincando. Olha, é interessante porque quantas pessoas já passaram por aí, Ingrid? Já passaram muitas pessoas, né? E a última vez eu vi um par de indianos aí. Assim que agora, qual é a obrigação de Ingrid? Aprender a falar inglês. Estou brincando. Nosso local, nosso trabalho, onde nós estamos, está ligado ao nosso propósito. Aonde tu estás agora a estudar, a trabalhar, aonde Deus te colocou neste momento, está ligado a teu propósito. Agora, meu pastor fez um dia uma ilustração, e eu quero fazer com vocês. Imagina comigo que você está caminhando na rua e de repente vocês veem a uma tartaruga acima de uma varanda. Assim seria? Sim? Varanda? Vamos usar essa analogia. Você vê a tartaruga ali, em uma varanda, colocada ali. Qualquer pessoa poderia pensar, essa é uma super tartaruga. Como conseguiu subir até lá em cima? Ou alguém poderia pensar, essa tartaruga tem poderes especiais para chegar aí. Ou simplesmente alguém colocou aí a essa tartaruga. E analisa, pensa comigo a coitada da tartaruga ali em cima, mover assim. Alguém colocou essa tartaruga aí. Deus é assim. Nós somos a tartaruga. Deus nos coloca em lugares onde nós não compreendemos, mas está ligado a esse propósito. E Deus dirige nossos passos. Deus vai nos a dirigir. Agora, o Espírito Santo abre e fecha portas por evangelho. Aonde nós queremos ir, nem sempre é onde somos necessários. Aonde Deus nos colocou, aí somos necessários. Agora, se Deus precisa de nós num determinado lugar, Ele pode fechar portas de oportunidade para nos redirecionar. Escuta bem. Se Deus precisa de nós num determinado lugar, Ele pode fechar portas de oportunidade para nos redirecionar. Eu lembro que quando estávamos para sair para Brasil, nessa oportunidade eu fui e falei com o coordenador de missões, olha, nosso coração está em Brasil, vamos a rejeitar esta proposta de ir para Singapur. Aliás, eu não gosto muito de peixe, eu gosto mais de churrasco. Então vamos ir para Brasil, estou brincando. E eu lembro que fomos para Brasil. Eu tenho a certeza que se eu escolhia ir para lá, eu não estaria aqui com vocês hoje. Eu tenho a certeza que se eu decidia ir para Singapura, eu não estaria com vocês hoje. E é isso que eu falo. O impacto que causa nosso sim é importante, porque quando nós falamos que sim, muitas vidas vão a ser transformadas. Wesley, Chris, vocês estão lá no Monte de Caparica. Vocês são responsáveis pelo sim. O resultado do crescimento da igreja depende de Deus. Vocês são responsáveis por ser obedientes. E Deus vai fazer o resto. E assim todos nós. Agora, é importante compreender algo. Que nós precisamos compreender o chamado do Espírito Santo. Versículo 8 e 9 diz: Então, contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Eu lembro que quando estávamos chegando para Portugal, estávamos em El Salvador ainda, perdimos nossos, como eu falei, avós. Eu não disse avó, né? Disse avós.
Dá para perceber. Perdimos nossos flights. E o que aconteceu foi que, nesse tempo que perdimos nossa passagem para vir para cá, foi quando recebimos a proposta de poder pastorear a igreja da Costa da Caparica. Nosso plano inicial era chegar em Portugal e iríamos a morar lá no Meivade. Íamos a estar no Meivade e a analisar aonde queríamos iniciar Castelo do Rei, que é o projeto que estamos como missionários a desenvolver. E nós recebimos o convite. Naquele instante, nosso plano era chegar aqui e ir e plantar uma igreja. Mas o plano de Deus era diferente. E eu lembro-me que há muitos anos atrás, muitos anos atrás, quando eu estava com 17 anos, eu lembro-me que foi uma das últimas experiências que eu tive de Deus confirmando o meu chamado. Eu estava em casa, na madrugada, estava a dormir e de repente vi a um rapaz e existia um mapa assim, com um quadro que tinha, era como um quadro dourado, que marcava uma região específica. Eu lembro que eu vi nesse sonho a esse rapaz e essa janela. E eu lembro-me que nessa semana eu fui no departamento de missões a deixar qualquer coisa. E no departamento de missões estava um cartaz, que era o cartaz que eu tinha visto nesse sonho. E eu disse, já vi esse negócio em algum lado. E foi nesse sonho. Na parte de baixo falava janela 1040. Já, quantos escutaram esse termo já? Janela 1040 são os graus entre a linha do Equador e não lembro qual é a outra linha, mas que atinge todos os países não alcançados, né? Desde a Europa até uma parte da África. E lá embaixo tinha umas letras, um título que falava respondendo o chamado macedônio. Por muitos anos, na minha ignorância, né, porque não era um assíduo leitor das escrituras naquela época, eu disse, Deus está me chamando para um país que se chama Macedônia. E de fato fui e busquei. Existe um país que se chama Macedônia. E sempre, por muito tempo eu orava, Deus, aí tu vai me levar aí, tu vai me levar aí, tu vai me levar aí. E quando já comecei a ter mais compreensão das escrituras, quando eu comecei a ter mais o meu relacionamento com Deus, Ele me disse, não, Macedônia não é o país onde eu quero te levar. Eu só quero que respondas ao chamado macedônio, que é ir aonde eu te enviei. Tive maior compreensão disso. Eu lembro que quando estava lá em El Salvador, recebimos a chamada da proposta do convite de pastorear a igreja. Eu lembro que falei com Leslie e Deus me lembrou esse sonho. E eu disse, pronto, vamos a passar por aí. Vamos a ter muito churrasco e muita comida. E muitos amigos. E passamos e chegamos aqui. O que eu quero dizer é que nestes últimos 4 anos nós temos visto muitas vidas transformadas. Muitas pessoas serem impactadas. Muitas pessoas iniciar-se na pregação. Muitas pessoas iniciar-se no pastoreio. Muitas pessoas iniciar-se como líderes de grupos vida, como líderes ou transitar e passar a servir em alguma área da igreja. Nosso sim, nós somos responsáveis pelo nosso sim. Eu tenho a certeza que todos aqui chegamos porque alguém teimoso nos convidou para vir para a igreja. Vá para a igreja, vai lá experimentar. Tem um pastor fixe lá que fala portunhol. Nosso sim causa um grande impacto. Agora, a última coisa que eu quero falar é o fardo do Espírito Santo e a obediência ao Espírito Santo. O fardo do Espírito Santo está no versículo 9 e o versículo 10. Diz, durante a noite Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava, passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, como disse? Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos, ¿qué? ¿Cómo dice ahí esa palabra? Imediatamente. A minha resposta a Deus tem que ser uma resposta imediata.
Eu não posso ficar ali orando por uma confirmação e que Deus possa enviar-me anjos e falar: vê para este país. A nossa resposta a Deus com tudo, isso aplica em nosso dia a dia, tem que ser imediata. Eu preciso de buscar a Deus imediatamente. Eu preciso ler as Escrituras imediatamente. Eu preciso obedecer a Deus imediatamente. Eu estou em uma crise, então imediatamente busco a Deus. Eu estou passando por um mau momento, imediatamente busco a direção de Deus. Então, olha que interessante, porque o fardo do Espírito Santo consome os nossos pensamentos, orações e ações. Quando nós somos consumidos por Deus, a única coisa que nós vamos a querer fazer é buscar a sua presença, estar com Ele. Agora, há uma ilustração interessante que eu quero fazer também, que eu quero chamar aqui a Bruno. Vem para cá, Bruno. Bruno estava tranquilo. Não, fica aí, fica aí. Quantos nós temos pesos ou pedidos que queremos fazer a Deus? Fardos, vá. Todos nós. Qualquer coisa. Então, o que nós fazemos? Nós vamos e buscamos a Deus para entregar. E buscamos em oração: Deus, tenho aqui um esposo difícil, Deus. Não me escuta, só passa jogando PlayStation. Não. Coloque qualquer exemplo. Não, mas não, Bruno não é assim, não. Bruno é assim. Então, Bruno vem em oração, eu vou representar a Deus. Bruno vem em oração e ele me entrega seus pedidos, seu peso, seu fardo. Olha que interessante o que vai acontecer, porque quando nós entregamos a Deus nossas cargas, as coisas que nós temos, levanta tuas mãos, Bruno, assim. Eu estou quê? Como? Livre. Eu estou livre. Então, o que Deus vai fazer? Como Deus, Ele tem um peso e um fardo em seu coração, Ele livremente vai me entregar uma missão. Seu peso, seu fardo. Está a ver a ideia? Obrigado, Bruno. Dá uma salva de palmas a Bruno. É porque nós não podemos construir algo se não temos um fardo. Eu não posso servir se eu não tenho um fardo. Eu não posso levar a outros aos pés de Cristo se eu não tenho um fardo no meu coração. Eu não posso ficar aqui louvando a Deus se eu não tenho um fardo para levar as pessoas à presença de Deus. Eu não posso ter um dom. Eu posso ter os melhores dons. Eu posso ter um melhor dom, mas eu tenho um caráter horrível. Não funciona. Porque eu preciso ter o caráter de Cristo. Eu disse uma coisa ao longo destes anos. Nunca fique com essa conversa de que eu sou assim, tem que aceitar-me assim, porque eu fui criado assim. Não. Eu preciso de ter o caráter de Cristo. Porque nossa vida é transformada. Tem que ser transformada. Isso ali se chama regeneração do Espírito Santo. Por quê? Porque eu vou começar a refletir mais o caráter de Cristo. E eu, como diz Gálatas 2:20, eu vou começar a morrer para que Cristo possa viver através de mim. Agora, quando eu entrego as minhas dificuldades, os meus pesos, o meu fardo a Deus, eu fico disponível, sem nada. E é quando Deus coloca nas nossas mãos a grande responsabilidade que Ele sente em seu coração para que outros possam atingir essa mensagem. Agora, a obediência ao Espírito Santo é importante. ¿Por quê? Porque a obediência tem que ser imediatamente. Eles não esperaram. O apóstolo Paulo diz que eles imediatamente saíram para lá depois que ele teve essa visão. E é interessante porque no versículo 10 e 12 essa visão, esse peso é partilhado. Diz a palavra do Senhor que depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para les pregar aí. Ele está falando em plural. Os dois que estavam ali partilharam esse peso. Quando nós chegamos aqui, uma das nossas orações era Castelo do Rei.
Era un proyecto que precisábamos iniciar para poder comenzar a alcanzar grupos o evangelismo. E eu tinha uma dúvida. Eu sempre falava, Deus, como vamos a fazer isto sozinhos? E Deus me falava, eu vou soprar do norte e do sul e eu vou te enviar essas pessoas. E de repente ali apareceu Rebeca Branco. Foi a primeira. E depois apareceu Ana Júlia. Depois apareceu Guilherme, Juliana. E Deus começou a enviar pessoas que começaram a ajudar-nos. E nós começamos a discipular-los, a treinar-los para que nos ajudaram para ir a outras igrejas, a treinar a outros, a capacitar, a discipular. E graças a Deus, agora em 3 anos conseguimos ter já, eu sempre digo mais de 150, mas já são mais, né? Mais de 200 pessoas que já fizeram as formações. Ontem eu fiquei contente, fomos a visitar a um amigo nosso, e estava voltando da Quinta do Conde para casa e passamos pelo Parque da Vilas, que se chama. Eu sempre esperei por esse momento. Eu sempre disse, em algum momento em Portugal eu vou ir passando meu carro e vou ver uma equipa de Castelo aí. E ontem foi esse dia. Estávamos voltando de casa e vimos a uma equipa onde nós não estávamos. Porque uma igreja vai funcionar ainda que o líder não está. Porque pertence a Deus. E estava essa equipa aí fazendo evangelismo. Eu disse para ele, vou dar a volta para ir a acompanhar eles. E ele disse, não, mas não estamos com a camisa de Castelo. E vimos ali. Então, o que eu quero dizer é que quando nós somos obedientes, quando nós obedecemos e damos o sim ao Senhor, Ele é responsável pelos resultados, mas nós precisamos estar disponíveis, mas não simplesmente disponíveis para fazer sua obra, disponíveis para louvar, adorar, para permitir-nos ser transformados, porque Deus quer transformar a nossas vidas para sermos usados por Ele. O evangelho de Cristo não é um evangelho centralizado no homem, se trata dele. E sermos discípulos vai ter um custo. Vai nos custar tudo. Há uma frase ali, um slogan famoso que diz: a salvação é de graça, mas realmente alguém pagou um valor, um preço com morte. Mas ser discípulo vai te custar tudo. Estou disposto a passar por esse processo. Assim que precisamos ser obedientes. Agora, Provérbios 16:9 diz: em seu coração o homem planeja seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Mais uma vez, no coração o homem planeja seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Fica em pé, igreja, nesta hora. Matusalém, preciso da tua ajuda. Relembrando aqui os 4 pensamentos chaves.